Glória a Deus. Aleluia. O Evangelho de Lucas, meus irmãos, capítulo de número 23. Lucas, capítulo de número 23. Amém, meus irmãos? Amém. Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 13. Glória a Deus. Então, reunindo Pilatos, os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes: apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas tendo interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais, nem tampouco Herodes, pois não tornou a enviar, e pois claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. E era-lhe forçoso soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solta-nos Barrabás. Podem sentar, meus irmãos, em nome de Jesus, adorando e exaltando o nome do Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Está bom demais esse lugar, né? Glória a Deus. Aleluia. As coisas que Deus prepara para nós, aleluia, como esta noite de sexta-feira, neste culto em Santa Ceia, aleluia, tudo como está, o povo de Deus que aqui está, a temperatura que está, graças a Deus por tudo que Ele, aleluia, tem feito, meus irmãos. Temos ouvido a voz do Senhor neste culto, e o Senhor tem falado conosco, aleluia, através da mensagem da cruz, da crucificação, aleluia, e o propósito de tudo isso, meus irmãos, com a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. Nós estamos aqui, meus irmãos, nesse culto de Santa Ceia, aleluia, conforme o que está escrito no livro de 1 Coríntios 11, aleluia, para nós lembrarmos da morte de Cristo e também anunciarmos a vida de Cristo. Amém? Quantos aqui estão esperando Jesus voltar? Aleluia, glória a Deus. Logo virá o Senhor buscar o seu povo, pode ter certeza, irmãos. Aleluia, as coisas, os acontecimentos, as coisas que têm acontecido, aleluia, aponta tudo para a volta do Senhor Jesus. Meus irmãos, a palavra do Senhor diz no livro de João, capítulo de número 3, aleluia, versículo de número 14, a Bíblia diz: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa palavra está escrita em João 13, irmão. Quando nós lemos, irmão, a palavra do Senhor em João 13, aleluia, tem ali o versículo de número 16, que todas as pessoas sabem citar o versículo, aleluia, 13, 16 de João de cor, irmão, né? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas no versículo 14, irmão, traz esse alerta para nós. Todos nós que acreditamos em Jesus Cristo, é claro que temos a esperança de uma vida eterna. Sabemos pela palavra de Deus, irmão, que não somente isso Jesus Cristo nos oferta. Claro que esse é o prêmio. Todos os cristãos sabem que a vida aqui na terra é um tempo. E sabemos, meus irmãos, que o Senhor nos prometeu a eternidade é depois daqui. Mas sabemos também que o Senhor tem nos abençoado enquanto nós estamos aqui. Aleluia. O Senhor disse que não nos deixaria órfãos, mas que nos enviaria para nós o Espírito Santo. Essa é a bênção que está sobre a igreja, que o mundo não pode receber, o Espírito Santo. E é bom para nós, irmãos, estarmos no culto, sentir a graça de Deus, sentir o Espírito Santo. Eu acredito que os irmãos que estão aqui sentem a presença do Espírito Santo. Aleluia. Neste culto você tem sentido a presença do Espírito Santo no teu corpo, no teu ser, aleluia. A presença do Espírito Santo que muitas vezes nos faz até refletirmos enquanto ouvimos um louvor a respeito da nossa própria vida, porque estamos ouvindo a mensagem da palavra de Deus sendo pregada através de um louvor. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor habita no meio do louvor, é a presença do Espírito Santo.
que nos faz refletir a respeito de nossa vida, aleluia. E o Espírito de Deus nos convence dos nossos pecados. O Espírito de Deus, ele tem uma função de agir aqui na terra, e não é, irmão, simplesmente ser o nosso amigo que bate nas nossas costas, irmão, e diz: eu estou contigo em todos os momentos. Não, o Espírito Santo tem a função de nos fazer lembrar do que Cristo fez, nos fazer lembrar das promessas de Deus, nos fortalecer, estar conosco até a consumação dos séculos, irmão. Mas a Bíblia diz que o Espírito é santo, amém? O Espírito é santo. Quando a palavra do Senhor diz, irmão, ali em João 13,14, a respeito dos dias de Moisés, o líder de Israel, que tirou o povo de Israel da escravidão do Egito, a Bíblia fala, irmão, que Moisés levava o povo de Deus pelo deserto, rumo à terra prometida. Mas nesta passagem, que é destacada pelo próprio Jesus, foi Jesus quem disse isso em João 3,14. Jesus disse que do modo por que Moisés levantou a serpente do deserto. Tem um porquê de Moisés ter levantado a serpente do deserto. Escute só. A Bíblia diz, irmão, que o povo de Israel estava caminhando rumo à terra prometida, a terra que Deus havia prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó, a terra dos pais do povo de Israel, era a terra deles. Deus estava conduzindo eles outra vez para a terra prometida, terra boa, terra que emana leite e mel. Mas nesta palavra, neste tema, a Bíblia diz que em meio a esta caminhada, o povo se tornou impaciente. O que é uma pessoa impaciente? Alguém que vai perdendo a paciência. O povo foi perdendo a paciência, irmão, de tanto caminhar, de tanto esperar, e nunca chega aquilo que Deus nos prometeu. E isso acontece, foi acontecendo, irmão. E quando essas coisas começaram a acontecer, isso não foi simplesmente um ou dois, irmão. Isso foi contaminando todo o ambiente. Eles foram se tornando impacientes, a Bíblia diz. Foram perdendo a paciência, pararam de focar na terra que eles estavam caminhando para chegar. E começaram a ficar somente focados naquele momento, naquilo que eles estavam vivendo, no lugar onde eles estavam. E uma vez que eles olhavam e viam somente o deserto, a Bíblia diz que se tornaram impacientes e começaram a falar contra Deus. E começaram a falar contra Moisés. Vocês percebem isso, irmão? Eles perderam a paciência, ficaram impacientes porque nunca chegavam, ou não chegava nunca a promessa, ou não chegavam nunca na terra prometida. Mas a terra ainda estava prometida, e eles estavam caminhando para aquele lugar. É importante que a igreja entenda que por mais, irmão, que as coisas de Deus, as promessas maiores que nós estamos esperando, que estamos aguardando, como a volta de Cristo, irmão, por mais que não chegue ainda, ou que não tenha chegado ainda, é importante que a gente não foque nas coisas que estão do nosso lado e perca a paciência, torne-se impaciente a respeito das promessas de Deus, porque quando isso acontecer, certamente muitos de nós, irmão, começaremos a falar contra Deus. Começa a falar contra Deus. De falar contra Deus, irmão, é falar: pô, mas nunca chega, nunca acontece. Quanto tempo faz que a gente está caminhando? Quanto tempo faz que eu sou crente? Quanto tempo faz que eu me batizei? Quanto tempo faz que eu ouço a respeito disso e nunca chega? Foi isso que aconteceu com o povo de Israel no deserto. Se tornaram impacientes, irmão. E por mais que alguém chegasse e dissesse: pô, mas lembra do que Deus fez? Lembra do maná que caiu do céu? Lembra do que Deus fez? Lembra da nossa vida como era lá no Egito? Que nós éramos escravos. Por mais que alguém tente lembrar eles, irmão, a respeito disso, a impaciência faz com que eles não queiram ouvir mais a respeito de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando se tornaram impacientes, falaram contra quem? Contra Deus e contra Moisés. Falam contra Deus, falam contra Moisés. Então Moisés nem pode falar com eles. É que vocês entendam aqui. Moisés nem poderia chegar para dar uma palavra para eles. Por quê? Porque eles estão contra Moisés. E quem é Moisés? É o pastor deles. A impaciência fez com que eles ficassem contra aquele que estava conduzindo eles para a terra prometida. A impaciência fez com que eles ficassem contra Deus que havia colocado Moisés para levar eles para a terra prometida. Você percebe que a impaciência causou um pane na cabeça do povo de Deus, a ponto deles parar de olhar para aquele que estava conduzindo eles para a terra prometida. E quando eu digo para aquele, eu digo para Deus, irmão, porque Deus era quem estava conduzindo. E aí fecharam-se as portas para Moisés. O detalhe desta palavra, irmão, que está em Números, é que Moisés nem sabia que o povo estava
falando contra ele. Mas só que o Deus que tirou do Egito sabia que o povo estava contra Moisés e sabia que o povo estava contra Deus. A impaciência faz com que, eu creio que a impaciência faz com que o ser humano pare de raciocinar a respeito do que ele é. Quem é o homem para ficar contra Deus? Quem é o homem para ficar contra Deus porque as coisas não aconteceram ainda? Quem é o homem para ficar contra Deus porque a terra prometida nunca chega? Quem é o homem para ficar contra Deus porque Jesus não volta e todas essas coisas vão acontecendo? Irmão, o Senhor está nos guardando. O Senhor ainda está nos conduzindo. O Senhor ainda está trabalhando a nossa vida e nos tornando dignos de entrarmos na terra. Se nós olharmos para a palavra de Deus, irmão, a respeito do povo de Israel, quem lê a Bíblia sabe que Deus estava levando o povo de Israel pelo deserto, porque Deus estava trabalhando, moldando aquele povo. Porque o povo ainda tinha dentro deles, irmão, o Egito. E Deus leva eles por aquele caminho, trabalhando neles para que eles fossem dignos de entrarem na terra prometida. Esse tempo que Deus está nos dando não é para que nós nos tornamos impacientes e passamos a falar contra Deus ou contra líderes ou contra a igreja. Não, irmão. Esse tempo que Deus está nos dando é para que a gente tire de dentro de nós tudo que tem permanecido em nós que ainda pertence ao Egito. Esse tempo que Deus está nos dando é um tempo bom, é a bondade de Deus dentro desse tempo, para que a gente possa se tornar melhor na presença de Deus. Esse tempo que Deus está nos dando, irmão, é para nós continuarmos olhando para frente e dar graças a Deus, porque não estamos mais no Egito, mas enxergar a presença de Deus que nos guia, que nos conduz dia a dia, porque eu creio que vocês têm que saber que Deus está com vocês todos os dias. Não é para nos tornarmos impacientes, perdermos a paciência, irmão, e queremos falar contra Deus, porque Deus ouve tudo. Deus ouve, a Bíblia diz, irmão, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, irmão, casos de histórias bíblicas aonde as pessoas nem falaram e Deus já sabia o que eles estavam rasgando no seu coração. Vocês entendem? Isso é para dar temor de Deus. Até o que eles pensavam, o que eles arrazoavam no seu coração, Deus sabia. Jesus sabia. Então, quando o ser humano fica contra Deus, irmão, Deus sabe, mesmo que o ser humano não coloque para fora o que ele está sentindo contra Deus. Imagine só, eu vou ficar contra Deus. Quem aqui já ficou contra Deus? Quem somos nós para ficar contra Deus? Mas isso aconteceu, pastor? Aconteceu. E Jesus está dizendo do modo, porque Moisés levantou a serpente do deserto, importa que o filho seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Do modo porque houve um tempo, irmão, antes do Evangelho, que esse povo, olha só, o povo de Israel e o povo que estava sobre a terra, esse povo não queria nada com Deus. Porque Jesus está sendo levantado pelo modo, por quê? Por que a serpente de bronze vai ser levantada no deserto? Por quê que a serpente de bronze está sendo levantada no deserto? Por quê? Porque Deus mandou serpentes abrasadoras, serpentes que mordessem o povo no deserto. O povo de Israel caminhava contra Deus, com seu sentimento contra Deus, com seu pensamento contra Deus e contra Moisés. Enquanto o povo caminhava pelo deserto, contrário, estão contrariados, caminhando contrariados, contra Deus, contrariados, não querendo mais. Eu estou caminhando, mas eu estou contrariado, eu não quero. Deus mandou serpentes abrasadoras, e essas serpentes, que eram cobras venenosas, irmão, do deserto, mordiam aquelas pessoas, a ponto daquelas pessoas ficarem, e muitos aprendizes até morrer, sabia? Muitos morreram envenenados, porque estavam contra, e acabaram morrendo. Estão entendendo? E acabaram morrendo sem chegar na... Quer dizer, ficar contra Deus não resolve o nosso problema. Agora tem gente que não entende, fica contra Deus pensando que vai se dar, irmão, que vai vencer sem Deus. Olha só, sem direção, sem liderança, sem igreja, sem santa ceia, sem líder espiritual.
Porque eu me sinto contrariado. Contrariado por quê? Contrariado porque estou no deserto, mas o caminho para a terra prometida é pelo deserto que Deus está levando. Aleluia. A gente tem que entender que os lugares pelo qual a gente passa, pelas lutas a qual a gente passa, as dificuldades a qual a gente passa, mesmo caminhando para a terra prometida, são os lugares pelo qual o Senhor está nos levando. Se você tem passado pelo deserto, você ainda continua caminhando para a terra prometida, mas Deus está te levando por este deserto. Deus está te levando por esse caminho. Mas pastor, eu sou crente, eu vou ficar contra Deus, porque mesmo sendo crente, acreditando nas promessas, eu tenho passado uma dificuldade, enfermidade, desemprego, isso e aquilo. Mas você está caminhando para a terra prometida? Sim, pastor, eu ainda acredito em Deus. Então acredite que Deus está te levando para a terra prometida por este deserto. Aleluia! O deserto só vai mudar ou matar alguém se essa pessoa ficar contra Deus, porque o caminho da terra prometida é passar pelo deserto. E pelo deserto nós passamos, pelas dificuldades a gente passa. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, quando alguém estiver desanimado com alguma coisa que acontece no mundo, e o mundo nos desanima, irmão, se nós vamos ficar contra alguma coisa, vamos ficar contra o mundo, não é verdade? Contra o mundo, irmão. Vamos desanimar com o mundo, irmão. Pelo que acontece no mundo, tem que desanimar. Não viu a hora de Jesus voltar, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Da forma como está o mundo, não ficar contra Deus. Agora, vamos lá. Eu preguei, acho que foi aqui, foi em não foi em Jaguarão. Eu disse isso. Com todas as coisas que acontecem, as pessoas ficam contra Deus. A culpa é de Deus. Vocês viram? A culpa é de Deus, mas o crente não. O crente, irmão, ele sabe que quando essas coisas todas que têm acontecido, o crente fica contra o mundo e nunca contra Deus. O mundo trabalha ao contrário. O mundo coloca as pessoas contra Deus para ficarem no mundo. Nós ficamos contra o mundo, mas do lado de Deus. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Amém, meus irmãos? Porque nós sabemos que tudo que tem acontecido aí é resultado do pecado aí na terra por causa dos seus moradores. Aleluia. Mas o crente firme e fiel, ele passa por onde Deus o leva, mas sabe na sua... Ele está com o seu capacete da salvação, com a salvação na sua cabeça, focado, irmão, aleluia, olhando para Jesus, olhando para a cruz. Se você está passando pelo deserto, isso não significa que você não está caminhando para a terra prometida, porque o caminho da terra prometida é pelo deserto que Deus está te levando. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Aleluia. E muitos morreram. E pensavam eles que andando contrariados, escute só, andando contrariados, ou falando contra Deus, ou falando contra Moisés, que isso ia ficar assim. Não, irmão, Deus viu. E o que Deus fez? Quando Deus viu isso, irmão, Deus mandou a serpente. A serpente mordia. Muitos deles morriam e foram morrendo. A ponto, olhe só para mim aqui, não precisa olhar para quem se movimenta aí no banheiro. Olhe para cá, foque na palavra de Deus, meus irmãos, porque quem abençoa vocês é através da palavra. Glória. A ponto deles se darem conta, cair em si, como está lá na parábola do filho pródigo, e ele caiu em si. Cair em si e se darem conta que muitos estavam morrendo simplesmente porque ficaram contra Deus e porque falaram contra Moisés. Eles tiveram que se dar conta de cair em si e ver que o que estava acontecendo na vida deles, aquele sofrimento agora que eles estavam passando, a dificuldade que eles estavam passando, aquelas serpentes que eles estavam mordendo eles, é porque eles estavam contra Deus. Ficar contra Deus não resolve. Ficar contra Deus traz problemas piores e maiores, irmão. E qual é o caminho, pastor? O caminho sempre vai ser o caminho da reconciliação, o caminho do arrependimento, aleluia. Nós temos, irmão, que dar glória a Deus, porque Deus é bom, aleluia. Glória a Deus por isso, porque Deus é bom, Deus perdoa. Só há um pecado que não há perdão, é blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas se porventura, irmão, você se sentiu desta maneira, se porventura você desanimou nessa caminhada, mas você está aqui hoje para orar, para falar com Deus que é bom, aleluia, e o Deus bom te perdoa, o Deus bom te levanta, o Deus bom te mostra o caminho. O Senhor é bom. Se você crê que o Senhor é bom, dá glória ao nome dele. Se você crê que o Senhor é bom, exalte o nome dele, diga o nome dele, porque ele é
fico contra Deus pelo que acontece no mundo. Eu fico contra o mundo porque o mundo não quer Deus. É resultado das decisões deles mesmos, irmãos. Aleluia. E a Bíblia diz, irmão, que Deus ainda, pela sua misericórdia, eles chegaram até Moisés e disseram para Moisés: Moisés, ora por nós. Você viu isso? Quem é que está ouvindo aí na palavra? Glória a Deus. Quem era Moisés, irmão? O líder. Líder deles. Mas eles estavam contra, não estavam? Começaram a morrer, irmão. E tiveram que cair em si. Aí eles voltam, chegam até Moisés e diz: Moisés, ora por nós. E Moisés falou: claro, oro. O que houve? Nós falamos contra Deus. E nós falamos contra... Olha o que Deus faz. Nós falamos contra Deus. E nós falamos contra ti. E agora muitos de nós estão morrendo. É isso que está acontecendo. Ora por nós. Agora estão dizendo: Moisés, se tu orar, se tu nos perdoar, se tu orar, Moisés, a gente não morre mais. Deus faz isso, irmão. Deus faz isso. E Moisés vai fazer o quê, pastor? Moisés vai matar todo mundo? Não, irmão. Moisés é espiritual. Aleluia. Aleluia. O caminho é o caminho da reconciliação, é o caminho do desabafo, é o caminho da conversa. Vocês estão entendendo ainda? É o caminho da conversa, é o caminho do desabafo. É isso, quando eles chegam lá e não pedem para Moisés, Deus já diz o que tem que fazer. Deus manda Moisés levantar serpentes de bronze. Serpentes de bronze, mas como se fosse uma estátua, isso não é idolatria. Serpente de bronze sendo levantada, e Deus disse que o povo tinha que passar e que eles tinham que olhar para a serpente de bronze e enxergar que ali, quando eles olhassem e acreditassem que ali estava a sua cura, o veneno da serpente que tinha mordido eles não os mataria. Sabia disso? Eles estavam envenenados, estavam morrendo, mas falaram com Moisés, e Moisés fez a serpente de bronze. Eles tinham que passar, meus irmãos, e olhar para a serpente de bronze e acreditar que ali estava a cura, o antídoto para o veneno da serpente, irmão. E aí eles eram curados. E assim aconteceu. Eles passavam, acreditavam e eram curados e não morriam mais. Porque Deus é bom. Amém? Amém. Mas do modo porque Jesus, o Filho do homem, Moisés levantou a serpente do deserto, importa que Jesus também seja levantado. E agora eu entro no que eu quero falar, irmão. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que eles tinham que olhar e acreditar que ali estava a cura, para que fosse removido do corpo deles o veneno da serpente. O que mata é o veneno da serpente. O que salva, irmão, é a fé quando se olha para a cruz. Existe uma coisa tirada das músicas, tirada das mensagens no nosso tempo, que é a palavra cruz. A cruz, irmão. Mas quando nós olhamos para a cruz, o que vimos? Quando nós olhamos para a cruz, será que sentimos pena de Jesus? Quando olhamos para a cruz, o que nós vimos? Quando você olha para a cruz, irmão, pecador que está aqui perdoado por Jesus Cristo como eu. Quando você olha para a cruz, o que você vê? É isso que eu quero que vocês reflitam hoje. Quando você olha para a cruz, o que você vê? Enquanto nós olharmos para a cruz, como se a cruz fosse apenas um enfeite, o veneno da serpente continuará fazendo efeito na minha e na tua vida e nos matará. O salário do pecado é a morte. Mas quando nós olharmos para a cruz e enxergarmos, irmão, o perdão de Deus, aleluia, da morte e ressurreição do Cordeiro de Deus, quando nós olharmos para a cruz, irmão, e enxergarmos a Jesus Cristo que morreu por nós, e acreditarmos no sacrifício da cruz, certamente o veneno da serpente não agirá mais na minha e na tua vida e ficaremos vivos. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Eu vou dizer, o que tem de gente morrendo espiritualmente, fisicamente, simplesmente porque deixaram de olhar para a cruz e ver na cruz o verdadeiro sentido, ver na cruz o amor de Deus, ver na cruz o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tem gente que anda com um crucifixo no pescoço e um copo de cerveja na mão. Tem gente que anda com um crucifixo no pescoço e um cigarro no meio dos dedos. Não entende o sentido da cruz. Quem entende o sentido da cruz arrepende do seu pecado. Quem entende o sentido da cruz pede perdão. Quem entende o sentido da cruz chora aos pés da cruz. Quem entende o sentido da cruz enxerga o amor de Deus.
salva, mas é olhando para a cruz que vejo o sacrifício. Se não fosse necessário falar da cruz, Jesus mesmo não diria: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Quer ser crente? Tome a tua cruz. Aleluia, glória a Deus. Quando você estiver carregando a tua cruz, você vai se lembrar de que alguém carregou a cruz por você antes mesmo que você carregasse. Glória ao nome dele nesta noite. Para o culto hoje da glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Olha para o irmão que está do lado aí, para nós se movimentar, irmão. Aleluia. E diz para ele assim: o que você vê quando olha para a cruz? O que você vê quando olha para a cruz? Aleluia. Mexeu aí? Aqui mexeu. Já vi. A gente sentiu aí? Glória a Deus. O que você vê quando olha para a cruz? Aleluia. O que você vê quando olha para a cruz? O que você vê quando olha para a cruz? Tem gente que já está enxergando agora pela fé, viu, irmão? Como é que é? Aleluia. Tem gente que está imaginando o que vê. Oh, glória. Sabe o que eu vejo, irmão? Eu vejo o Cordeiro de Deus na via dolorosa, carregando, aleluia, sendo açoitado, mas amando, sendo cuspido, mas amando, sendo esbofeteado, mas amando, aleluia, sendo açoitado, mas amando. Eu vejo Jesus se agarrando na cruz, para que eu e você pudéssemos entrar na vida eterna, para que eu e você pudéssemos entrar na vida. É olhando para a cruz que eu vejo o amor de Deus. Aleluia. Quer ver uma coisa, irmão? Eu vou ler a palavra do Senhor aonde? Aqui onde eu fiz leitura. Quem sabe na hora que eu li, vocês deixaram passar. Aleluia. Não se deram conta. Mas eu vou ler e vou fazer uma pausa. Então, reunindo Pilatos, os principais sacerdotes, as autoridades e o povo. Diga comigo assim: os principais sacerdotes, as autoridades e o povo. Você viu quem está contra Jesus aqui? Vocês viram que todos? Vocês viram quem está contra Jesus aqui? Os sacerdotes, os principais sacerdotes, as autoridades e o povo. Versículo número 14: disse-lhes: apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas tendo interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele nos crimes que o acusais. Quem está acusando Jesus? Principais sacerdotes, autoridades e povo. Vocês viram? É impossível que, lendo a Bíblia, eu ainda olhe para a cruz como se fosse simplesmente um enfeite. É impossível que eu vou colocar a cruz aqui dentro da minha casa. Não é isso que Jesus quer que a gente faça. Jesus quer que a gente enxergue o sacrifício, o amor de Deus, porque Deus prova o seu amor por nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você entende? Pecador, Ele te amou. Pecador, Ele morreu por você. Pecador, Ele carregou a cruz para você. Agora olha para a cruz e tenha fé no que eu estou pregando, porque Satanás não vai mais se infiltrar na tua vida, não vai mais te ganhar contra o Senhor. Não, porque o antídoto, a presença do Senhor entra na tua vida. Pode crer nela. Todos contra Jesus. Aleluia. Todos contra Jesus. Eu vou terminar o culto na hora, irmão, mas eu tenho que pregar. Todos contra Jesus. Cadê os discípulos de Jesus? Cadê o Pedro? Cadê o Pedro, irmão? Hein? Nessa noite difícil para Jesus, homem. Jesus, homem. Irmão. Cadê o Pedro? Ei, irmão, cadê o Tiago? Cadê o João? Cadê o Felipe? Cadê os discípulos? Cadê eles? Cadê os discípulos, irmão? É Jesus agora. Vocês estão entendendo? É o momento dele. É o momento para o qual ele mesmo disse: eu vim para este momento. Quando Pedro sacou a espada e cortou a orelha de Malco, ele disse: Pedro, eu vim para este momento, eu vim para viver isso, eu vim por isso, Pedro. Isso o que é, Jesus? O que vai acontecer, você vai entender, ele veio para isso. Por isso. Jesus não era um coitadinho carregando a cruz, não, irmão. Jesus é o nosso herói. Glória. Aleluia. Jesus é o nosso herói. Eu quero ver qual criança que vai fazer uma festa de aniversário e, ao invés, irmão, de pedir tudo verde ou pedir tudo de qualquer outro super-herói, irmão, vai dizer assim: eu quero a Bíblia, eu quero versículos bíblicos na parede, eu quero Jesus, o meu herói. Sabe por que às vezes isso não acontece, irmão?
Isso não acontece porque nós mesmos temos que ensinar para as nossas crianças que Jesus é o nosso herói. O resto é ficção, não existe. O resto é fábulas. É fábulas. Mas Jesus é a verdade. Amém, meus irmãos? Amém. Porque Jesus é o nosso herói. Aleluia. Disse-lhes: apresentaste-lhe este homem como agitador do povo. Jesus era agitador do povo, viu, irmão? Para eles. Como agitador do povo. Mas tendo interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele. Nem tampouco Herodes, pois não o tornou a enviar. E pois, é claro, que nada contra ele se verificou digno de morte. Porque o que eles querem é que Jesus seja morto. Aí levaram para Anás, de Anás para Caifás, de Caifás levaram para Anás, levaram para Herodes, de Herodes para Pilatos, e lá levavam Jesus, irmão. Lá ficava Jesus. Jesus como um cordeiro mudo, e lá levavam Jesus, irmão. E levava Jesus para um lado e para o outro, até chegar no governador, que era o Pilatos. Para que ele tomasse a decisão. Governador romano. E ele não achou nada em Jesus. E cada vez que Pilatos dizia: não achei nada nele, vocês acusam ele de agitador, eu já conversei com ele, eu não achei nada para condenar ele, nada que faça ele ser digno de morte, nada. E a Bíblia diz: portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. Aí Pilatos está dizendo: eu vou castigar ele e vou soltar ele. Eles não sabem o que Pilatos fez, açoitou Jesus. Aquelas chibatadas, né? Aqueles, aonde a gente vai participar agora aqui, irmão? Quando Jesus partiu o pão, disse: esse é meu corpo que é partido por vós. O corpo que é partido por vós é olhar para Jesus e ver Jesus na mão daqueles homens lá, na mão daqueles soldados, sendo açoitado por aquele azorrago de 12 tiras, com osso na ponta, ou lata, era colocado para ferir. Então quando batia, grudava no corpo. Levava a chibatada, grudava, era de 12 tiras, grudava no corpo. E quando puxava de novo, irmão, era o corpo que era partido. O meu corpo que foi partido. E Jesus disse: este é o meu corpo que foi partido por... Olha para o irmão, bota ele no culto aí. O corpo que foi partido por... E quando olha para a cruz, vê o quê? É só um enfeite. O corpo foi partido por vós. Tem coragem de dizer isso para o irmão que está do lado? Foi partido por vós. Esse é o corpo que foi partido por vós. Foi partido por vós. Aleluia. Oh, aleluia. Somos o povo que adora e glorifica o Senhor. Porque não temos Ele por coitadinho. Ele é o nosso Salvador, o nosso herói. Aleluia. Açoitá-lo-ei e vou soltar ele, disse Pilatos. E era-lhe forçoso soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Então tinha uma festa e era forçoso, e soltavam um preso. Nunca iam ter soltado esse preso aqui, o Barrabás, não. Mas como Barrabás era o pior dos presos que estavam ali, que iam morrer, e um ia ser solto, né? Barrabás era o pior dos presos. O Pilatos pensa: eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer o Barrabás, que está sendo acusado de homicídio e de sedição na cidade. Vou colocar eles do lado de Jesus, que não achei nada, porque já conversei com ele, não acho nada, não ouvo nada. Vou colocar ele de um lado, vou colocar Barrabás do outro, todo mundo sabe que é Barrabás, sai fora de Barrabás, e o povo vai dizer: não, Barrabás a gente não quer. Pensava Pilatos que ia ser desse jeito. Mas o que a Bíblia diz, pastor? Vou dizer, meus irmãos. A Bíblia diz: era-lhe forçoso soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este! Fora com este quem? Fora com Jesus. Toda a multidão. Fora com Jesus, como quem diz assim: ó, Jesus a gente não quer! E gritavam: solte o Barrabás. Solte o Barrabás. Solte o Barrabás. Imagine isso, irmão. Imagine isso, irmão. Agora eu tenho vontade de chorar. Jesus Salvador, né, irmão? Ele está morrendo pelas pessoas e as pessoas dizem assim: ó, solta o Barrabás e sai fora com esse. Se fosse nós, dizia assim: sabe uma coisa? Eu vou parar de pregar. Que adianta pregar para esse povo que não quer? Jesus ficou ali, irmão, esperando a cruz. Glória a Deus. Porque Jesus faz hoje. Planta a semente
hoje, porque ele sabe que amanhã ele vai colher. O Senhor está plantando hoje, vai colher amanhã, vai colher na minha, na tua vida, vai colher, aleluia, porque nós não queremos rejeitar a Cristo, nós queremos Cristo. Amém? Nós somos aqueles que olham para a cruz e ainda enxergam que na cruz está o antídoto contra o veneno da serpente. A serpente será julgada, a antiga serpente, a Bíblia diz, lá do jardim, e será julgada, mas o veneno da serpente não causa efeito nenhum na minha dor. E não pensa que ele não te morde, e não pensa que ele não procura o teu calcanhar, e não pensa que ele não procura você. É bíblico o que eu estou falando. Jesus mesmo disse: Pedro, Satanás me pediu para te sacudir, mas eu disse não. Não pensa que ele não quer morder você, não pensa que ele não te rodeia. Claro que ele te rodeia, mas sabe por que nada acontece? Porque você olha com fé para a cruz, você acredita na mensagem da cruz, você acredita em Jesus Cristo, aleluia. É por causa do nome dele que você ainda não foi consumido, é por causa do nome dele, a tua casa está de pé, a tua família está de pé, o ministério está de pé, é por causa dele. Aleluia. Se o mundo não acredita, o problema é deles. Nós estamos aqui dentro desta congregação porque nós acreditamos. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Fora com este, solta-nos Barrabás. Nem o Barrabás acreditava que naquele dia iria ser solto. Nem o Barrabás. Meus irmãos, eu já vou terminar. Quem já olhou aqui o filme A Paixão de Cristo? A Paixão de Cristo. Aquele filme a gente chora, né, irmão? Aquele filme foi o que mais se aproximou do que Jesus passou, e é o que mais se aproximou. Aquele homem que fez o Barrabás, ele se converteu. Eu estava ouvindo o testemunho dele, eu passei para todos os irmãos que eu conversei sobre isso, eu falei, até para os irmãos olhar. Aquele homem fazendo aquela cena do Barrabás, quando ele chega do lado ali, irmão, e o Vinca Diesel, que representou Jesus, também se converteu, irmão. Olha o Espírito Santo também se converteu, Senhor Jesus também. Glória a Deus, né, por aquela obra, por aquele filme. Estava ali, irmão, do lado, e quando trouxeram o Barrabás, ele tinha que passar e olhar. E ele disse no testemunho dele: quando eu olhei, olha, ele disse que eu já fiz muitos filmes e já ganhei muitos prêmios, mas o maior prêmio que eu ganhei foi aquele olhar. Porque quando ele olhou para mim, ele disse, daí o testemunho disse, aquele olhar ali não era mais o ator, mas ele disse, era Jesus olhando. Ele disse que quando ele olhou nos olhos do ator, irmão, a vida errada dele veio à tona. E a partir daquele dia ele aceitou Jesus Cristo como Salvador. E por onde ele vai, ele dá testemunho por causa daquele olhar. Jesus olha para mim, para você. Ele olha para a nossa vida. Ele olha, irmão, para a nossa família. Olhe também para Jesus. Olhe para a cruz. Olhe. Quando você olha para a cruz, o que você vê? Ei, irmão, aleluia. Eu vejo misericórdia. Eu vejo bondade. Eu vejo amor. Eu vejo poder. A cruz para o mundo é loucura, mas para a igreja é o poder de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam: crucifica-o! Crucifica-o! Então, pela terceira vez, lhe perguntou: que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grande grito, pedindo que fosse crucificado, e o seu clamor prevaleceu. O clamor do povo prevaleceu, e o Cordeiro de Deus mudo, sem se defender. Não. Simplesmente ali como homem, sentindo as mesmas dores que a gente sente, irmão. Filho de Deus, mas como homem, sentindo as mesmas dores que a gente sente. Irmão, eu imagino, por mais que seja uma mensagem de um pregador que eu assistia quando era novo, mas eu acredito mesmo que tenha sido desse jeito. Porque pelo momento, pela dor, Jesus, a Bíblia diz que no Getsemane, eu estava lendo aqui,
No Getsemane, Jesus, quando orava em agonia, suou sangue. Tamanho o pavor que estava sentindo, que antecedia a sua morte, o que iria passar. Suava sangue, o suor se converteu em sangue. Ele estava apavorado. A Bíblia diz, estava em pavor. Aí veio um anjo do céu e consolou ele. Veio um anjo do céu e consolou. Ele estava. Mas ele estava como um cordeiro mudo, pronto para fazer o quê? Para morrer. O Cordeiro de Deus veio para fazer o quê? O que ele veio para fazer, meus irmãos? Ele veio para tirar o pecado do mundo. Então ele fica mudo como um cordeiro, certo da sua missão. E a missão dele era qual? Tirar o pecado do mundo. Não posso olhar para a cruz e continuar do mesmo jeito. Não posso olhar para a cruz ou entender o Evangelho e permanecer do mesmo jeito. Porque quem morreu na cruz veio para tirar o pecado do mundo. Quem morreu na cruz veio para salvar, para nos tirar do charco do lodo. Quem morreu na cruz veio, irmão, para morrer no nosso lugar, para que nós não precisássemos viver aqui na terra uma vida de escravidão. É olhar para o povo de Israel, Deus tira da escravidão. É olhar para mim e para você, Deus nos tira da escravidão. O pecado não reina mais em nós, irmão. Quem vive e reina em nós agora é Jesus Cristo. Aleluia. Quem vive e reina em nós agora, irmão, aleluia, é a presença de Deus. É a presença do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Eles rejeitaram, irmão. E a Bíblia diz, prevaleceu. A Bíblia diz, prevaleceu o que eles queriam. Prevaleceu o clamor do povo. Agora pega o versículo 24 e se coloque no lugar, nós como homem. Nós, homens, quando eu digo homem e mulher. Versículo 24 diz, então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Versículo 25, soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediam, e quanto a Jesus, o entregou na vontade deles. Pode colocar de pé aí, irmão Jefferson, faz favor. Imagina aqui, irmão, Jesus, né? E o Barrabás, não vou chamar o pastor Gabriel para fazer o Barrabás, mas o Barrabás está livre. O Barrabás está livre. Quem sabe Barrabás, irmão, na vida real, tivesse se convertido também. Tomara que tenha se convertido, porque Barrabás só está indo embora. Porque Jesus ficou no lugar dele. Barrabás só está indo embora porque alguém vai morrer no lugar dele. Barrabás só vai permanecer vivo e não vai morrer pela sua culpa, porque alguém vai ser culpado no lugar dele. É Jesus. Agora, quando Barrabás vai embora, irmão, feliz porque não morreu, Pilatos faz assim, ó. Agora só dá um passo para lá, irmão. Então ele está na mão de vocês. Estão entendendo? Pilatos lava as mãos deles, só volta para a cadeira dele e entrega Jesus na mão deles. Deles quem? De todos que estavam falando contra Jesus, de todos que estavam gritando contra Jesus, daqueles que queriam a morte de Jesus. E agora Jesus está na mão deles, para que eles façam com Jesus o que eles quiserem, que é matar, irmão. Matar. Vai na via dolorosa, vou terminar a mensagem, vai na via dolorosa, irmão, vão açoitando, né? Dão uma cruz para ele, depois de ter sido açoitado, dão uma cruz para ele, a cruz pesada. A cruz pesada, irmão. Tão pesada a cruz que ele não conseguiu carregar sozinho. Pegaram Simão Cirineu, um homem que vinha do campo de Cirene, e disseram, ajuda ele a carregar a cruz. O Simão Cirineu ajudou Jesus a carregar a cruz. E Jesus carregou a cruz até o Gólgota. O que significa Gólgota? Lugar de caveira, lugar de caveira, lugar de morte. Só para ficar na nossa cabecinha. Jesus carregou a cruz que não era dele, mas que era nossa. Até a... Quem aqui já é batizado? Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Jesus carregou a cruz que era nossa até a... E você vai carregar a cruz até onde? Até onde você vai carregar a cruz? Porque o mestre foi até a morte. Carregou a cruz até o Gólgota. Irmão. Ele olhou, irmão, para a cruz. Todo o sofrimento dele, mas eu tenho certeza que como semeador que saiu a semear, ele plantou, já olhou para o futuro. Jesus como Deus, irmão. E o próprio Deus deve ter revelado a ele, irmão, o que seria da igreja. Sabe? Ele olhar para aquelas crianças, a conversão, porque a coisa mais linda é a conversão, aquelas pessoas se convertendo. Jesus viu como Deus, eu estou dizendo, irmão.
Jesus viu como Deus, com certeza, a sua igreja, o povo que ia louvar, as pessoas que iam se converter. Jesus viu as crianças que iam chorar. Jesus viu os acontecimentos gloriosos. Eu tenho certeza que Jesus, como Deus, irmão, olhando para o futuro, viu a preocupação de quem se dedica aos projetos, a preocupação de quem se dedica a fazer parte de um coral para louvar ao Senhor. Isso é fazer parte de um coral, é fazer parte de um coral para louvar aquele que morreu na cruz por nós. Por isso tem que valorizar. Jesus viu o porteiro que ia ter compromisso com a porta da igreja, ia receber os irmãos com alegria. Jesus viu, irmão, com certeza, como Deus, os acontecimentos, a glória de Deus manifestada na igreja. Vai valer a pena. Ele não morreria por nada, ele morreu por nós. Aleluia. Olha a luz e a morte de Cristo. Olhe para a cruz e seja abençoado por meio dela, porque para o mundo a mensagem da cruz é loucura, mas para o crente que está aqui nessa noite, para a igreja, o poder de Deus. Aleluia. Aleluia, não, irmão, aleluia. Ele leva a cruz, ele vai até o Gólgota, ele morre. Mas tem que ser tudo extraordinário. Aleluia, porque Deus faz desse jeito. Os irmãos sabem que os romanos, os próprios inimigos de Jesus, irmão, chegaram até Pilatos de novo. Eu não vou pregar aqui e dizer para os irmãos, falar a história da esposa de Pilatos, irmão, que teve um sonho, falar tudo isso, que a mensagem se estica, a mensagem da cruz ela é grande, mas tem muita coisa para a nossa vida. Mas eles vão até o Pilatos e falam assim: ô Pilatos, tem uma coisa que eu quero falar com o senhor. O que houve? É que estão falando aí que ele vai ressuscitar ao terceiro dia. E isso não vai acontecer. Tenho certeza que é os discípulos dele que vão lá e vão roubar o corpo e vão dizer que ele ressuscitou. E o que vocês querem? O senhor tem que montar uma escolta lá? Uma escolta romana. Porque se fosse qualquer escolta, eles chegavam lá e corriam. Mas se fosse uma escolta romana, naquele tempo ninguém se metia com os romanos, irmão. Ninguém. Então o que fizeram? Selaram o lugar. Jesus foi sepultado na sepultura de José de Arimateia. E ali foi lá, colocaram uma escolta romana e selaram a pedra com o selo romano. Só de olhar aquele selo romano, ninguém chegaria perto. Ninguém aqui na terra. Ninguém aqui, irmão. Por quê? Porque o sábado foi dia do descanso, mas domingo. Oh, glória. Aleluia. Eu creio que nas primeiras horas, irmão. Imagina o soldado romano, né? Naquela pose de quem bota medo em alguém, olhando, irmão, para ver se tinha movimento nos arbustos, porque pode ser os discípulos, né? Cuidando para que os discípulos não vejam o corpo, irmão. Estão lá, estão olhando para tudo que é lado, irmão, olhando para um lado, olhando para o outro, olhando para trás, olhando para frente. Mas o que aconteceu? Veio do céu. Irmão, veio do céu. A Bíblia diz: um anjo desceu do céu. E aconteceu o quê? Tremeu a terra. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Tremeu a terra. E a escolta romana, irmão, ó. Por quê? Porque a Bíblia diz que o anjo desceu do céu e removeu a pedra. Glória a Deus. Aleluia. É, irmão. E o selo romano, pastor, ninguém tocava, irmão, na terra. Entendeu? Ninguém se mete com o céu. Aleluia. Quem chamou você é do céu. Aleluia. Ninguém se mete com o céu. Aleluia. Nós vamos para o céu, somos cidadãos do céu. Glória Ninguém se mete com o céu. Glória. Sabe quem luta do lado da igreja, irmão? Os anjos do Senhor. Ninguém se mete com o céu. O anjo remove a pedra, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou como havia dito. Vocês entendem o propósito? Por que ele morreu? Aleluia. Por que ele ressuscitou? Vai ao encontro dos seus discípulos, manda o Espírito Santo para que esteja conosco, para que esteja com a igreja. Agora, o Antigo Testamento, em João Batista, termina os profetas. Sabiam disso? O Antigo Testamento, João Batista é o início do Evangelho. Mas João Batista é o último dos profetas. Quem eram os profetas? Os que falavam e apontavam a respeito daquele que viria, Jesus Cristo. Então, João é o último profeta e maior profeta nascido de mulher. Depois começa o Evangelho,
João prepara o caminho para o Senhor. E quando o Senhor vem, ele passa a evangelizar. A mensagem é: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Oh, glória por isso. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. É o chamado ao arrependimento. É o evangelho. Aí Jesus cumpre a sua missão, morre, ressuscita, dá o Espírito Santo e dá uma missão para a igreja: ide por todo mundo e pregai o quê? A toda criatura o evangelho. Eu sei, não tem muita mensagem na Bíblia para nós pregar. Eu sei que tem coisas detalhadas que nós queremos pregar, irmão. Por exemplo, explicar essa madeira, como que ela é feita, como é que ela abre, a chavezinha daqui, chavezinha dali, chavezinha de lá. Agora, uma coisa eu tenho que dizer para vocês: pregar o evangelho é falar de Jesus. Entendeu? Cantar o evangelho é cantar sobre Jesus. Por que, pastor, que tem que ser assim? Se for assim, porque tem que ser assim, irmão? Porque eu não posso fazer nada, uma vez que eu sou crente, sem olhar para a cruz. E quando eu olho para a cruz, de quem eu lembro? De Jesus, do sacrifício. E hoje nós estamos aqui na Santa Ceia para lembrar da sua morte, crente que está aqui. E quantos lembraram? Quantos lembraram enquanto ouviram? Quantos lembraram enquanto participaram desse culto? Nós estamos aqui para lembrar da sua morte. E para fazer o que mais para todos que estão aqui? Fazer o que? Pode falar sem medo, irmão. Fazer o que? Anunciar a sua volta, a sua vinda. Vocês ouviram a mensagem da cruz? Vocês perceberam que esse culto, os louvores falou sobre cruz? Porque Deus está falando nesta noite. É para lembrar da morte de Cristo e anunciar a volta de Cristo. E quando Ele vier, crente que está aqui, onde está a tua cruz? Está com a tua aí? Está com a tua cruz, irmão? É o passaporte para a vida eterna, é a tua cruz, viu, irmão? Olha, creio em Jesus Cristo. Quem quiser vir após mim, antes a si mesmo, tome a sua cruz, pega a tua cruz e vá até a morte, porque Jesus Cristo foi até a morte por você. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé e nós vamos orar. Eu vou pedir para o pastor Gabriel passar ali no banheiro e lavar as mãos. Em nome de Jesus, pastor Gabriel. Depois colocar a Santa Ceia aqui e nós vamos consagrar. Aleluia. Vamos consagrar a Santa Ceia. Eu vou pedir para os nosso cooperador, irmão Jefferson, e o diácono, irmão Henrique, estarem servindo os irmãos. Depois, o pastor Gabriel consagra e os nossos irmãos obreiros vão servir os irmãos nesta noite. Você quer pedir perdão para Deus por algo que você tenha feito? Você quer voltar para Jesus? Fale você mesmo com Ele. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai celestial, Deus eterno, poderoso, único Deus e verdadeiro Deus, em nome de Jesus, o seu Filho, aquele que morreu e ressuscitou, nós oramos nesta noite segundo a tua palavra, porque eu sei que tens falado, Senhor, aos corações. Eu sei que tens falado, Senhor, com a tua igreja. Tens falado, Senhor, com o teu povo desde o início, eu percebi. Através dos louvores, através da mensagem da tua palavra, tu tens falado, meu Pai. Eu oro para que estes irmãos que estão aqui, que ouviram e participaram deste culto, Pai, saiam daqui cheios do Espírito Santo, cheios da tua graça, Pai, em nome de Jesus. Senhor, assim como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez naquela noite em que foi traído, a tua palavra diz que Ele tomou o pão e, dando graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Eu apresento a ti, Senhor, este pão para que não seja mais um simples pão, mas agora é o corpo de Jesus que foi partido por nós, ó Pai. Os teus filhos irão participar, que traga fortalecimento, vida espiritual, ó Pai. E o nome deles esteja escrito no livro da vida, pois estamos aqui para cumprir com a tua palavra. Amém e amém, Senhor. O pastor Gabriel está consagrando o curso. Senhor, nosso Deus e Pai da glória, na tua presença, meu Senhor, oramos nesta noite, meu Deus. Quero neste momento, Senhor, das minhas mãos passar para as tuas mãos e te pedir, Senhor,
Venha consagrar neste momento, meu Senhor, este suco, Senhor, que não será mais um simples suco, mas sim será o teu sangue que foi derramado, Senhor, o teu sangue, Senhor, o preço que foi pago, Senhor, para que hoje estejamos aqui, Senhor, neste mundo, o teu sangue que foi vertido por aqueles açoites, o teu sangue, Senhor, que foi vertido na via dolorosa, o teu sangue que foi derramado no momento da crucificação, o teu sangue que nos salva, meu Senhor. E quando a tua igreja participar, receba fortalecimento espiritual, recebam saúde da parte do Senhor, para que mais este mês, meu Deus, permaneçam firmes, Senhor, crendo na tua palavra. Assim, meu Deus, eu consagro em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Na noite em que o Senhor foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Podem sentar em nome de Jesus, irmãos. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. O celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia, então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que nos convida sem a vir. Vem cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também dá vida ao pão que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Porque eu
também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Podeis participar do corpo. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Podeis participar do sangue de Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Os irmãos da maçã de Diabo Henrique para recolher os copinhos. Eu vou dar um anúncio e depois nós vamos orar e estar nos despedindo. O culto Santa Ceia sempre passa um pouquinho do horário. Esse culto é uma bênção. Tinha bastante louvor para a honra e glória do Senhor Jesus. Meus irmãos, sexta-feira que vem, se Deus quiser, estaremos todos aqui. Convido os irmãos a estarem. Aleluia. Aqui os irmãos de Amarão também foi uma bênção. Os irmãos teve hoje, né, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos vieram. Aleluia. A família do Maurício também. Os irmãos vocês conhecem, que está ali, é o meu irmão mais velho. Aleluia. Também está aí nosso irmão Júnior. Canta, irmão. Uma bênção cantando. A próxima vez que ele vir, vai vir para cantar em nome de Jesus. Aí, tá? Aleluia. Está aí, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos os irmãos que vieram também de Amarão. A todos vocês. Glória a Deus. Deus preparou essa noite abençoada. Graças a Deus tem feito frio, mas olha, irmão, eu não sei, irmão, está até calor, tá bom? Aleluia. Glória a Deus por tudo. Sexta-feira, às 19 horas, um grandioso culto neste lugar. Irmão Maurício, a próxima vez vem para pregar, irmão Maurício. Irmão, está o Jonas aqui, irmão. Tem palavra, tem chamado e o Jonas está fugindo. É, boneca não ouviu, senão já. Glória a Deus, vamos orar e agradecer a Deus por este culto, por tudo que recebemos nesta noite. Senhor nosso Deus e Pai da glória, te agradecemos, meu Senhor, por esta oportunidade, Deus, de podermos estar aqui, Senhor, neste culto de Santa Ceia, nesta noite na cidade do Rio Grande, juntamente com os nossos irmãos, meu Deus, da cidade de Amarão, meu Pai, que também vieram para te adorar e te exaltar, Deus. Toda honra e toda glória dada a ti, Senhor, que és digno de receber. Venha abençoar também os ofertantes, os dizimistas, meu Deus, aqueles que têm sido fiel com a tua obra, meu Deus. Estamos abençoados pela tua presença, Espírito Santo, pelos louvores que foram entoados a ti, pela tua palavra poderosa, porque o Senhor tem falado o coração da tua igreja, meu Senhor. Em nome de Jesus, assim como tu disseste, nos leva, Pai, marcado e protegido pela tua mão poderosa, meu Deus. Assim, meu Deus, eu creio, meu Pai, e já te agradeço nesta noite, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, o Senhor é meu pastor E nada me falta.